Fala, torcedor do Nordeste! Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O mercado da bola segue fervendo e as últimas notícias envolvendo Keno, aquele ponta esquerda conhecido por dribles desconcertantes e arrancadas fulminantes, estão deixando torcedores em polvorosa. Fontes extraoficiais indicam que o jogador, que atualmente atua pelo Fluminense, estaria muito próximo de acertar com o Vitória, em uma negociação que promete movimentar não apenas os bastidores, mas também o cenário esportivo do futebol brasileiro. O que chama a atenção é a capacidade do atleta de se reinventar, de levar velocidade e criatividade ao ataque, algo que o Vitória poderia explorar de forma estratégica para reacender momentos de brilho na competição em que está inserido. Keno sempre foi reconhecido pela habilidade de quebrar linhas defensivas com facilidade e por criar oportunidades únicas de gol, seja finalizando ou distribuindo assistências precisas. Rumores apontam que o Vitória estaria disposto a oferecer um contrato que valorizasse não apenas o desempenho técnico do jogador, mas também seu impacto midiático, algo que é cada vez mais relevante em negociações modernas, sobretudo quando se trata de atletas com capacidade de criar momentos mágicos dentro de campo. Esse possível acerto, ainda não oficial, já movimentou discussões em redes sociais e fóruns especializados, onde torcedores especulam sobre a adaptação do ponta no esquema tático da equipe e seu papel em potencial na formação ofensiva. O que se comenta nos bastidores é que a chegada de Keno poderia mudar a dinâmica do Vitória, oferecendo opções de velocidade pelos lados e criando alternativas de ataque que até então estavam ausentes. O Fluminense, por sua vez, vive um momento delicado em termos de planejamento de elenco, e a saída de um jogador com as características de Keno poderia representar não apenas uma perda técnica, mas também uma oportunidade financeira estratégica. O jogador, conhecido por driblar com facilidade e fazer passes que cortam linhas defensivas, teria seu futuro negociado em um contrato que deve equilibrar valores, metas de desempenho e cláusulas de desempenho coletivo. Entre torcedores e especialistas, há uma expectativa grande em torno da capacidade de Keno de se adaptar rapidamente ao estilo do Vitória, que historicamente aposta em jogadores ofensivos e dinâmicos, mas que também exige comprometimento tático. É nesse ponto que a especulação se intensifica. Será que o ponta conseguirá reproduzir no Vitória o mesmo impacto que teve em outros clubes? Alguns analistas sugerem que a velocidade de decisão de Keno e sua capacidade de improvisação serão fatores determinantes para que o acerto se transforme em sucesso e que sua presença poderia redefinir jogadas-chave e criar oportunidades inéditas para o setor ofensivo. Nos bastidores, comenta-se que reuniões entre empresários, representantes do jogador e diretoria do Vitória já teriam definido condições iniciais do contrato, incluindo metas de participação em gols e assistência, algo que reforça a ideia de que a negociação está adiantada e pode ser anunciada a qualquer momento, aumentando ainda mais a expectativa em torno do nome do jogador. O que também intriga os torcedores é o timing dessa negociação. Keno sempre foi um jogador que movimenta o mercado de transferências
E sua chegada ao Vitória pode ter impacto direto não apenas no estilo de jogo, mas também na visibilidade da equipe nas redes e na mídia esportiva. Analistas especulam que a contratação do ponta-esquerda seria estratégica para reforçar setores carentes, sobretudo nas fases de transição rápida, em que o drible e a capacidade de acelerar jogadas são essenciais. No Fluminense, embora tenha apresentado momentos de destaque, a tendência é que o clube enxergue a negociação como uma forma de equilibrar o elenco e abrir espaço para novos talentos, algo que está se tornando comum em equipes que precisam gerir orçamento e performance simultaneamente. Nos fóruns especializados, o nome de Keno já circula acompanhado de debates sobre estilo de jogo, adaptação ao sistema tático e o impacto que poderia ter ao lado de outros atletas mais experientes. É justamente essa mistura de incerteza e expectativa que gera uma narrativa perfeita para a especulação, fazendo com que torcedores, jornalistas e comentaristas fiquem atentos aos próximos passos. O Vitória, por sua vez, precisa repensar sua ofensiva. E, se Keno realmente acertar, o clube teria em mãos um jogador capaz de criar oportunidades, quebrar linhas defensivas e, acima de tudo, manter o torcedor envolvido em cada lance, algo que poucos atletas conseguem com a mesma naturalidade. As conversas que circulam nos bastidores indicam que a negociação envolve não apenas salários e bônus, mas também aspectos estratégicos, como participação em jogos decisivos e metas de assistências, algo que reforça a ideia de que o Vitória está apostando alto nesse investimento. Keno, com sua habilidade de driblar em velocidade e criar chances para os companheiros, encaixa-se perfeitamente nesse cenário, trazendo não apenas presença física em campo, mas também um componente técnico que pode ser decisivo em partidas equilibradas. É justamente essa combinação de atributos que faz com que o rumor ganhe força. Torcedores já imaginam jogadas, dribles desconcertantes e passes precisos que poderiam mudar a história de confrontos importantes. Alguns jornalistas esportivos, mesmo sem confirmação oficial, já começam a traçar paralelos com momentos de destaque da carreira do jogador, especulando sobre como ele poderia se encaixar no modelo de jogo do Vitória e qual seria seu impacto imediato. A expectativa é de que Keno seja mais do que apenas um reforço. Ele seria um catalisador, alguém capaz de elevar o desempenho coletivo e provocar novas dinâmicas de ataque. No meio digital, comentários sobre possíveis esquemas táticos e combinações de jogadas com outros atletas da equipe já circulam intensamente, mostrando que o rumor está mais vivo do que nunca e alimentando a imaginação dos torcedores. A especulação também levanta questões sobre o perfil psicológico do jogador, conhecido por sua confiança com a bola nos pés e sua capacidade de decidir em momentos de pressão. Torcedores e analistas comentam que essa característica poderia ser um diferencial em jogos decisivos, onde velocidade, drible e visão de jogo se tornam cruciais. No cenário do Vitória, que busca recuperar protagonismo e criar jogadas ofensivas de impacto, a chegada de Keno poderia significar não apenas mais qualidade técnica, mas também um aumento de confiança no setor ofensivo, permitindo combinações mais ousadas e arriscadas que poderiam surpreender adversários. Rumores indicam que reuniões estratégicas já teriam avaliado como o atleta poderia ser integrado ao elenco, considerando tanto aspectos físicos quanto mentais, para garantir que sua adaptação seja rápida e produtiva.
O que se comenta é que a diretoria vê em Keno a possibilidade de revitalizar o ataque e criar novas referências para os torcedores, tornando cada jogo um espetáculo à parte. No meio esportivo, a narrativa se fortalece, transformando o possível acerto em tema de debates. Vídeos de análise e previsões sobre o impacto real do jogador no futuro da equipe. Além disso, o mercado e a mídia digital potencializam ainda mais a especulação, com torcedores compartilhando vídeos de jogadas, dribles e assistências de Keno, imaginando como ele poderia se encaixar no Vitória. A expectativa é de que o jogador não apenas eleve o desempenho ofensivo, mas também atraía atenção para o clube, aumentando o engajamento, torcida e potencialmente patrocinadores interessados em associar suas marcas a um atleta de visibilidade e talento reconhecido. É justamente essa mistura de técnica, carisma e capacidade de criar lances decisivos que faz com que o rumor se torne mais do que simples especulação. Transforma-se em narrativa viva, acompanhada de análises, debates e projeções de impacto. Em grupos de discussão, já se discute quais seriam as combinações ideais, qual seria a posição mais favorável e como o drible de Keno poderia romper linhas defensivas adversárias, tudo isso criando uma atmosfera de expectativa que mantém torcedores atentos. A incerteza sobre o desfecho oficial apenas aumenta a curiosidade. E cada movimentação nos bastidores é acompanhada como se fosse um capítulo de uma série, onde o próximo episódio promete definir o futuro do atacante. Por fim, mesmo sem anúncio oficial, a possibilidade de Keno reforçar o Vitória já provoca especulações sobre estilo de jogo, impacto coletivo e narrativa de temporada. Torcedores imaginam combinações explosivas, arrancadas em velocidade pelas laterais e assistências que poderiam definir partidas, enquanto analistas levantam debates sobre adaptação, posicionamento tático e sinergia com companheiros. É um cenário que combina expectativa, entusiasmo e aquela pontinha de mistério que só o futebol consegue proporcionar, transformando rumores em histórias envolventes que mantêm todos atentos a cada movimento, cada declaração e cada atualização que possa confirmar ou negar o possível acerto entre jogador e clube. A chegada de Keno ao Vitória, mesmo que ainda não confirmada oficialmente, já provoca debates intensos sobre como o atleta poderá modificar o comportamento coletivo da equipe dentro de campo. Rumores indicam que o jogador não viria apenas como ponta tradicional, mas como uma espécie de catalisador ofensivo, capaz de abrir espaços, acelerar transições e criar situações de vantagem numérica nos setores mais congestionados do campo. Torcedores imaginam dribles desconcertantes que quebram linhas defensivas, arrancadas em velocidade pura e passes precisos que poderiam redefinir a eficiência do ataque. Mas especialistas destacam que o maior desafio será a adaptação tática. Considerando que o Vitória possui características de equipe que exigem disciplina defensiva aliada à criatividade. Nos bastidores, comenta-se que o ponta já teria recebido orientações iniciais sobre movimentação, posicionamento e integração com meias e atacantes, algo que reforça a ideia de que o clube busca não apenas talento, mas também inteligência de jogo e capacidade de sinergia imediata. O ponto mais debatido, porém, é como Keno poderia equilibrar sua liberdade ofensiva com as responsabilidades coletivas, algo que poderia determinar se a contratação será apenas chamativa ou verdadeiramente transformadora para a equipe. Entre especulações de estratégias,
Vídeos de jogadas históricas do jogador e discussões em redes sociais, o rumor ganha força a cada minuto, mantendo torcedores e comentaristas atentos a qualquer sinal de confirmação oficial ou movimentação nos bastidores. Além da parte técnica, a possível transferência de Keno ao Vitória desperta interesse sobre o impacto psicológico que o jogador pode causar dentro do elenco. Fontes não oficiais sugerem que sua presença seria estimulante para companheiros, elevando a confiança do setor ofensivo e gerando competitividade saudável entre atletas. O jogador, conhecido por sua capacidade de decidir partidas em momentos críticos, poderia transformar não apenas jogadas individuais, mas também atitudes coletivas, encorajando a equipe a adotar um estilo de jogo mais agressivo e dinâmico. Analistas levantam a hipótese de que, ao lado de jogadores mais experientes, Keno poderia se tornar referência técnica, influenciando treinos, padrões de passe e até mesmo motivando companheiros a replicarem sua velocidade e criatividade. Em discussões nas mídias digitais, torcedores imaginam combinações explosivas, em que dribles e assistências do ponta criam situações quase imprevisíveis, capazes de surpreender adversários e transformar a percepção de força ofensiva do Vitória. A especulação também inclui o fator adaptação emocional. Seria Keno capaz de manter seu ritmo intenso, dribles ousados e visão de jogo refinada em um contexto novo e exigente, mantendo consistência e produzindo impacto em cada partida? Como já fez em clubes anteriores, essa mistura de técnica e psicologia esportiva alimenta rumores e fortalece a narrativa de expectativa entre fãs e comentaristas. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Outro aspecto que não passa despercebido é o potencial de Keno em gerar repercussão midiática, algo que não é menor para o Vitória. Rumores apontam que o clube enxerga na contratação do ponta uma oportunidade de aumentar visibilidade e engajamento, atraindo torcedores, patrocinadores e mídia especializada. Cada drible, arrancada ou assistência do atleta poderia ser amplificado em redes sociais, vídeos e transmissões, criando uma narrativa contínua de expectativa e destaque. Para os especialistas, isso significa que Keno não apenas contribuiria dentro de campo, mas também funcionaria como catalisador de marketing esportivo, transformando jogos comuns em experiências de alto interesse. Entre torcedores, já se discutem possíveis hashtags, combinações de lances e estratégias de comunicação digital, enquanto jornalistas especulam sobre como sua chegada poderia afetar a audiência e o engajamento em transmissões. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria está atenta a esses aspectos, considerando que o impacto de Keno transcende o desempenho físico e técnico, tocando em dimensões de visibilidade e valorização da marca Vitória, reforçando a ideia de que o rumor não é apenas sobre futebol, mas sobre uma narrativa estratégica de múltiplos efeitos, capaz de transformar a percepção de torcedores e mercado. No ponto de vista tático, a especulação sobre Keno envolve também seu posicionamento em campo e o tipo de jogadas que poderia criar ao lado de companheiros. Fontes extraoficiais indicam que o ponta-esquerda teria liberdade para transitar entre linhas, participando de combinações curtas e infiltrações rápidas, ao mesmo tempo em que precisaria colaborar com compactação defensiva quando necessário. A expectativa é de que ele funcione como elo entre velocidade, drible e visão de jogo,
equilibrando criatividade individual e responsabilidade coletiva. Analistas levantam hipóteses sobre como seu arranque poderia abrir espaços para laterais, como suas assistências poderiam potencializar centroavantes e como sua movimentação imprevisível poderia gerar superioridade numérica em setores críticos do campo. Torcedores, por sua vez, já imaginam lances que desafiam defesas adversárias, criando situações quase cinematográficas que reforçam o mito do jogador como diferencial tático. No meio digital, debates sobre possíveis formações, combinações de passes e posicionamento estratégico alimentam a narrativa, transformando especulação em uma experiência interativa, na qual cada comentário, vídeo e análise reforça a expectativa sobre o impacto real de Keno no desempenho do Vitória, enquanto o rumor segue ganhando força a cada dia. A especulação sobre a contratação também se estende à questão financeira, ainda que detalhes oficiais não tenham sido divulgados. Rumores indicam que o Vitória estaria disposto a oferecer um pacote que contemplasse salário compatível com o mercado, bônus por desempenho e metas de participações em gols e assistências, algo que reflete a valorização técnica e midiática do atleta. Especialistas discutem que esse tipo de negociação vai além de simples números, envolve retorno de investimento, visibilidade do clube, motivação do jogador e capacidade de criar resultados dentro de campo. Entre torcedores, há quem veja na negociação uma oportunidade de ouro para fortalecer a equipe e elevar o patamar competitivo, enquanto outros permanecem céticos quanto à adaptação e consistência do ponta. Analistas esportivos destacam que, mesmo sem contrato assinado, a simples possibilidade de Keno no Vitória já movimenta mercado, cria expectativa e provoca debates estratégicos sobre elenco, posicionamento e estilo de jogo, reforçando a força do rumor e a atenção que o nome do jogador atrai em diferentes esferas. Do campo às redes sociais, passando pelo marketing esportivo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima! E que venham mais vitórias para os nossos times.